Irmãos queridos, eu convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, o verso de número 1. Verso de número 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, a única coisa que podemos fazer pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, é diminuir o impacto da Tua palavra. Por isso te imploramos a Tua misericórdia, ó Deus, sobre nós, para que a Tua palavra chegue aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração, com o pleno impacto do Seu poder, de tal forma, ó Deus, que possa suplantar a nossa vontade pessoal e fazer de nós, ó Deus, pessoas segundo o Teu coração. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Te imploramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, via de regra, quando nós tomamos as cartas de Paulo, as cartas de uma maneira geral, nós fazemos o seguinte: passamos rapidamente pelas introduções, porque a gente diz mais ou menos assim, vamos logo ao que interessa, não é mesmo? E por causa disto nós vamos perdendo riquezas de valor imensurável para a nossa vida espiritual, pérolas de grande valor, que estão contidas nestas palavras de saudação inicial. E eu gostaria então de convidar os irmãos para que considerássemos hoje estas palavras tão preciosas das Sagradas Escrituras que chegam da parte de Deus, do coração do Senhor ao nosso coração nesta manhã. As cartas na antiguidade eram escritas de uma forma diferente das que nós escrevemos. Pode ser que o conteúdo não seja tão diferente assim, mas a forma a abordagem inicial é diferente da nossa forma, não é mesmo? Porque a primeira coisa que aparece nas cartas são as assinaturas, quem envia. E quando você recebe uma carta, qual é a primeira coisa que você quer saber? Quem enviou, não é verdade? Se for uma carta de cobrança, provavelmente não tenha o mesmo apelo, né? Então a primeira coisa que você quer saber quando recebe uma carta é vira a carta do outro lado e vê lá, remetente, né? Eu, quando estava nos Estados Unidos, estudando, solteiro, noivo, e longe da minha noiva, quando chegava a carta com a borda verde e amarela, aí era coisa diferente, né? E especialmente quando eu percebia que a carta tinha um cheiro especial, que a minha noiva sempre punha um perfuminho na carta, eu lia, relia, trelia, quatrelia a carta da minha noiva querida. Algumas vezes ela escrevia alguma coisa que eu percebia que naquela época, 1975 por aí, 74 por aí, não tinha computador, não é verdade? Então ela escrevia à mão, de vez em quando ela queria escrever alguma coisa, mas ela não queria ir por lá, então voltava atrás, apagava e tal. E quando eu percebia que ela tinha apagado alguma coisa da carta, eu pegava a carta, punha contra a luz assim, para saber o que ela tinha querido escrever e não escreveu. Então a gente lia com aquele amor, de vez em quando colocava até a carta debaixo do travesseiro, para ver se por osmose a gente recebia alguma coisa, né? E é exatamente isso que a gente faz quando sabe quem está nos mandando uma carta. Aqui nós temos a carta de Paulo
mas não é um Paulo qualquer. E de imediato nós somos remetidos a uma das doutrinas mais preciosas para nós, os crentes em Jesus, que é a doutrina da santa e bendita palavra de Deus. Porque Paulo se auto-intitula Paulo apóstolo, ou melhor, aquele que fala com a autoridade de quem o enviou. Ele é o Shaliach, aquele que fala como se fosse a boca de Jesus, aquele que estabelece, como ele mesmo diz logo a seguir no capítulo de número 2, os fundamentos da igreja. Nós não temos, efetivamente, no sentido mais original, apóstolos nos nossos dias. Os apóstolos cessaram. O trabalho dos apóstolos, na verdade, cessou quando da conclusão das Escrituras. Num certo sentido, também não temos mais profetas nos nossos dias. Ainda que todos os crentes no Senhor Jesus Cristo sejam profetas. Porque o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí então ele nos caracteriza como profetas, dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse sentido, todos os crentes são profetas. Mas nesse sentido especial, nós não temos mais profetas nos nossos dias como Isaías, Jeremias, e assim por diante, Davi, que foi também profeta, e assim por diante. Mas ainda que nós não tenhamos mais profetas, nem apóstolos nos nossos dias, nós temos o ministério dos apóstolos, o ministério dos profetas, que é a santa e bendita palavra de Deus. E para nós, esta palavra é de importância tão suprema, tão sublime, que nós dizemos o seguinte, que aqueles antigos meios de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram. Deus nos fala agora através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus e a palavra se harmonizam. É verdade que a palavra sem o Espírito é letra morta. Mas preste bem atenção, o Espírito sem a palavra é alienígena. Não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito e a palavra se harmonizam. Nós temos esta visão e temos uma posição tão ciosa quanto a esta verdade, que nós dizemos que as Escrituras são para nós a nossa única regra de fé e de prática. É claro que nós entendemos que Deus também fala através das obras da criação. Nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 19, que Deus fala através das obras da criação. Mas o fato é que, pelo pecado, os nossos olhos foram cegados para enxergar a mão de Deus nas obras da criação. Por esta razão, nós precisamos dos óculos que iluminam os nossos olhos, que é a santa e bendita palavra de Deus, de tal forma que nós possamos entender a mão de Deus na criação. É claro que também nós entendemos que Deus fala conosco e dirige a nossa vida através das obras da providência. No entanto, nós não entenderíamos a mão de Deus na providência se não fosse também a palavra de Deus nos orientando e nos iluminando, porque nós certamente haveríamos de confundir a providência de Deus ou o governo providencial de Deus com o acaso, o rodopio da sorte. E nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, sabemos que acasos para nós não haverá. E nós cantamos lá, num dos hinos tão preciosos que nós cantamos e entoamos, acasos para mim não haverá. O grande Pai que guia o meu caminho sem motivo, não me afligirá. Então nós vemos a boa mão de Deus dirigindo, porque as Escrituras nos orientam
a entendermos as obras da criação e as obras da providência. Ah, bendita e santa palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, Paulo, apóstolo, ele está colocando diante de nós, em síntese, o resumo desta doutrina preciosa, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da inspiração. É claro que nós temos que evitar dois erros que costumeiramente estão diante de nós. O primeiro erro é o erro que muitos estão afirmando, dizendo o seguinte: Deus falou. E tudo aquilo que ele falou está registrado num livro antigo, velho, empoeirado. Registra a cultura de povos exóticos. Quando eu leio a história lá no Antigo Testamento, eu vejo coisas que são completamente distantes da cultura na qual eu estou inserido. Na verdade, as Escrituras, segundo a visão destes, não é nada mais, nada menos do que o registro da religiosidade dos povos semitas. Como eles entenderam, como eles expressaram a sua religiosidade. Pode ser que Deus tenha falado, mas Deus falou e não fala mais. Esse é o primeiro erro que nós temos que evitar. O segundo erro que nós temos que evitar é um erro que é muito comum nos nossos dias. Deus falou, e Ele continua a falar independente das Escrituras, isoladamente das Escrituras. Para evitarmos estes dois erros, irmãos, nós precisamos ter uma noção correta da doutrina preciosa e maravilhosa que encanta o nosso coração, que é a doutrina da inspiração das Escrituras. Ou melhor, Deus falou, e Ele continua falando, através da palavra que Ele sempre falou, a santa e bendita palavra de Deus, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Deus fala conosco a viva voz através da sua palavra. Quando a palavra de Deus é aberta, é como o sopro de Deus. Toda a Escritura é soprada, ou melhor, é o hálito quente de Deus. Deus falando conosco a viva voz. É por isso que esta palavra é uma palavra poderosa. Esta é a palavra de Deus. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor, quem não profetizará? Irmãos queridos, eu tenho a impressão de que nenhum pastor poderia ousar subir ao púlpito se não tivesse a plena convicção de que Deus fala. De que Deus falou e continua falando pela palavra que Ele sempre falou. Ah, se nós não tivéssemos esta convicção, seria completamente tolo da nossa parte subirmos e dizermos alguma coisa. O que haveríamos de dizer se Deus não falou? Portanto, queridos, eu tenho a impressão de que um dos grandes desafios para nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, os expositores da palavra de Deus, e especialmente os ministros da palavra, os pregadores da palavra, é serem encontrados fiéis dispenseiros desta palavra. Eu não tenho o direito de pregar a mim mesmo. Eu não tenho o direito de pregar filosofias. Eu não tenho o direito de pregar o conhecimento humano. Eu sou, na verdade, um expositor da palavra de Deus, e esta santa palavra exposta, ela produz o efeito que apraz ao coração de Deus. Na verdade, meus irmãos, eu não preciso nem defender a palavra. É tolice da minha parte, como pregador, tentar defender a palavra se defende. É como o leão. Eu não defendo o leão. Eu pura e simplesmente solto o leão se defende. A santa e bendita palavra de Deus, quando solta, quando pregada, quando anunciada, ela realiza um ministério
poderoso, porque esta palavra é uma palavra poderosa. Paulo, apóstolo, e aqui está inserido, portanto, é por isso que Paulo é tão ansioso quanto à defesa do seu apostolado. Não porque ele fosse alguém que estivesse numa posição hierarquicamente superior na igreja, absolutamente. Mas porque Paulo entendia que o seu apostolado estava trazendo os fundamentos da igreja. E os fundamentos da igreja têm a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. E estes fundamentos são a santa e bendita palavra de Deus. Nós não conheceríamos nada a respeito de Jesus se não fosse a palavra de Deus. A bendita palavra de Deus. Há uma senhora na nossa igreja que de vez em quando recita uma poesia. Eu acho encantadora. Uma velhinha, cabelos brancos, ela pega a Bíblia no braço, põe junto ao peito e diz assim: ah, quanto amo a tua palavra. Ah, palavra bendita. Coisa maravilhosa termos nas nossas mãos este livro maravilhoso que procede de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a centralidade da mensagem que ele prega como apóstolo, inserida, portanto, nas escrituras deixadas para nós, esta mensagem é uma mensagem cristocêntrica. E aqui nós já temos, então, o segundo sola. Sola Escritura. Solo Christi. Por vontade de Deus. É interessante, queridos, todas as religiões, todas, incluindo o cristianismo falso, é pela vontade do homem. A única religião que é pela vontade de Deus é o cristianismo das Escrituras. O verdadeiro e puro cristianismo. Todas as outras religiões é uma tentativa do homem. É, na verdade, uma iniciativa. É uma criatividade humana. A religião da palavra de Deus, o cristianismo verdadeiro, não é pela vontade humana, é pela vontade de Deus. Deus estabelece a sua vontade soberana, santa, a vontade que atinge os seus objetivos últimos. Ele vai às raias dos seus objetivos, porque esta é a sua vontade, a vontade de Deus. Deus é um ser que, na verdade, tem um prazer imenso, porque as Escrituras nos dizem que Ele faz tudo como lhe agrada. Ah, irmãos queridos, a vontade de Deus estabelecida na vida da igreja, e na nossa vida, suplantando, na verdade, a nossa própria vontade. Ah, uma das coisas mais terríveis que Deus pode fazer conosco é nos deixar a nossa própria vontade. Quando você abre a sua carta, a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, por 3 vezes, Paulo diz o seguinte: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando Deus entrega o homem à sua própria vontade, é a coisa mais terrível que Deus pode fazer conosco. Meus irmãos, os homens entregues, os homens e as mulheres, todos os seres humanos entregues à sua própria vontade, não clamam por Deus, não buscam a Deus, não querem a Deus. Amam, conforme disse o Senhor Jesus, amam as trevas, gostam da lama. É o cachorro que volta ao vômito. Graças a Deus, Deus não nos entregou a nossa própria vontade. Deus suplantou a nossa vontade. Ele agiu na nossa vontade. Ele agiu nas nossas motivações básicas. Ele operou de uma forma tão poderosa que Ele nos suplantou. Graças a Deus. Este Deus nos ama, apesar de nós mesmos. Paulo
Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ah, bendita vontade de Deus. Foi a vontade de Deus, foi a ação de Deus, foi a mão de Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele não nos deixou a nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E agora o apóstolo Paulo vai definir mais especificamente o que é a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. E eu tenho a impressão, meus irmãos, de que se há uma coisa que nós precisamos saber, é sobre a identidade da igreja. A igreja é muito confusa, não é mesmo? A gente, quando olha a manifestação visível da igreja, a gente fica muito confuso, não fica? Tantas coisas acontecendo. E a gente, especialmente quando perde o referencial da palavra de Deus, esta orientação segura da palavra de Deus, a confusão aumenta ainda mais, não é mesmo? E o apóstolo Paulo então coloca diante de nós 3 características inconfundíveis da igreja. Ele diz assim, aos santos, a palavra hagios, que significa aqueles que são separados por Deus para viverem para Deus no mundo. Nós somos, na verdade, meus irmãos, sal. Somos diferentes da terra, mas para viver na terra. Somos sal da terra. Nós somos luz, separados por Deus, mas para viver no mundo. Somos luz do mundo. Nós não somos sal do saleiro, mas também não somos terra da terra. Nós somos sal da terra. Na verdade, meus irmãos, isso significa que nós somos, na cultura do mundo, uma contracultura. O nosso linguajar é diferente. O nosso comportamento é diferente. A nossa presença é diferente. A nossa maneira de ser é diferente. Na verdade, a nossa cosmovisão é diferente. Nós somos santos para representarmos agora um novo homem, ou melhor, uma nova humanidade. Não somos, portanto, meus irmãos, no sentido mais amplo da palavra, parte da cultura. A cultura minimamente nos afeta. É claro que nós não podemos fugir de aspectos da cultura. Falamos, por exemplo, a língua portuguesa, que é parte da nossa cultura. Mas as coisas que fazem parte da nossa cultura e que nos afetam, minimamente nos afetam, porque nós somos uma outra cultura. Nós somos uma outra raça. Nós somos um outro povo, separados por Deus, para viver uma vida santa, sem mistura, pura. Ah, que coisa maravilhosa, esta declaração estupenda da parte do apóstolo Paulo, descrevendo a natureza da igreja. A igreja é separada por Deus, para viver para Deus, a vida de Deus no mundo. Eu não sei se vocês se lembram um cântico, os corais cantavam antigamente, que dizia mais ou menos assim: Deus não tem mãos, senão as nossas, para servi-lo no labor. Deus não tem pés, senão os nossos, para a obra do Senhor. Nós somos, então, o corpo de Cristo na terra. Cristo visualizado, encarnado agora através de nós. É por isso, meus irmãos, que o crente no Senhor Jesus Cristo tem um comportamento diferente. Nós somos salvos, meus irmãos, para a santificação. A nossa vida, portanto, está agora marcada pela vida de Cristo em nós. Eu estava em um culto de formatura uma certa vez, e uma menina formanda disse para mim o seguinte: pastor, eu gostaria de dar o meu testemunho.
E pastor entra em cada fria algumas vezes, né? Eu não sabia quem era a moça e tal, e dei liberdade para ela dar o testemunho dela. E ela começou o testemunho dela mais ou menos assim: eu queria agradecer primeiramente a Deus. Depois eu queria agradecer os meus pais. Eu queria agradecer os meus professores. Queria agradecer os meus colegas, especialmente aqueles colegas que me passaram cola. Ah, meus irmãos, eu não tive dúvida quando aquela moça terminou a sua palavra. Eu disse: olha, nós acabamos de ouvir aqui não um testemunho, mas um tristemunho. Ah, que coisa triste! O crente no Senhor Jesus Cristo é aquele que tem um comportamento diferente. O namoro de um crente, de um jovem crente, é diferente. Ele espera o momento certo, porque o amor tudo espera. Há uma hora certa. O crente no Senhor Jesus Cristo não come o lanche antes do recreio. Ah, que coisa maravilhosa! O comportamento de um crente em Cristo quando está namorando. Eu estava comprando um carro e precisava fazer um financiamento. Quando eu estava preenchendo a folha de financiamento, o vendedor atrás de mim, quando chegou na hora da profissão, estava lá, coloquei pastor. Aí o vendedor bateu no meu ombro e falou assim: não põe pastor não. Não põe pastor, porque a sua ficha não vai ser aprovada. E eu fiquei com uma vergonha imensa no meu coração. Me lembrei do meu pai. Papai, um homem que viveu como pastor. E foi um exemplo, e tem sido um exemplo até hoje para mim. O farmacêutico da esquina da nossa casa, quando eu era menino ainda, um dia passando em frente da farmácia, este farmacêutico me disse o seguinte: seu pai é um homem exemplar para mim. Este homem não era crente. Seu pai é um homem exemplar para mim. Eu emprestaria para o seu pai qualquer quantia, sem qualquer assinatura. Ah, meus irmãos, alguns anos atrás, a presença do crente na sociedade significava uma presença nobre, respeitável. Todo mundo queria ter um crente como funcionário, não é verdade? A palavra do crente valia. As pessoas, na verdade, olhavam para nós e até cobravam de nós um determinado tipo de comportamento. Hoje nós somos cerca de 20% da população brasileira. Mas, meus irmãos, quanta vergonha, porque nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, esquecemos de que nós somos sal da terra, luz do mundo. O que vai impressionar o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, pode ter certeza absoluta, é o fato deles verem em você uma vida admirável. Eles podem até fazer certa chacota com você, não é verdade? Algumas vezes faz uma chacota, seus professores brincam com você, os seus colegas, não é verdade? Mas se você tem aquele compromisso com o Senhor, se você vive uma vida santa com o Senhor, pode ter certeza, naquela hora dura da sua amiga, da sua colega, é ela que irá procurá-la. É você que vai ser o alvo das atenções. Ah, irmãos queridos, nós evangelizamos sim, mas evangelizamos através da nossa vida, que é uma vida santa e pura. Santidade também significa a capacidade dada por Deus para discernirmos as coisas, separarmos as coisas. Uma das grandes abominações da igreja do Senhor é a mistura. A igreja foi chamada para ser pura. Não pode haver fogo estranho. Deus abomina qualquer mistura no culto, no ajuntamento santo. Nós cantamos, na verdade, uma nova canção. Nós não cantamos a canção do povo. Nós cantamos uma nova canção.
A nossa vida, o nosso ajuntamento, na verdade, meus irmãos, não é um espetáculo. O nosso ajuntamento é uma santa celebração. Por esta razão, meus irmãos, uma das coisas que a igreja precisa se preocupar é com a mistura que está havendo. Ah, que coisa terrível! E muitas vezes por causa desta nossa tentação, a tentação que surge muitas vezes na liderança da igreja, no coração do pastor, de encher a igreja cheinha, cheinha. Mas muitas vezes apelando para coisas totalmente equivocadas. Ah, irmãos queridos, a igreja sabe separar as coisas. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Eu entendo, meus irmãos, que não há nada de errado eu estar com uma roupa própria para a praia. Mas é errado eu estar com uma roupa própria para a praia no culto. É claro que eu não vou para a praia de paletó e gravata, não é verdade? Já pensou esse tiradão lá na areia de paletó e gravata? Né? Cada coisa no seu devido lugar. E entendemos também a natureza do feminino e do masculino. Cada coisa no seu devido lugar. Deus nos deu a habilidade para percebermos as diferenças. Não propriamente porque as diferenças sejam antagônicas e uma anulando a outra, absolutamente. Mas elas são complementares, tremendamente importantes. Na igreja do Senhor não há unissex. Todas as vezes que eu vejo os movimentos que estão se tornando cada vez mais populares no Brasil, exportados da outra América, infelizmente, as passeatas gays. Há poucos dias atrás, a primeira passeata que aconteceu na cidade de São Paulo tinha cerca de 300, 400 pessoas. A última passeata, segundo as estimativas, mais de 1 milhão de pessoas, encabeçada pela prefeita da maior cidade de nosso país. Ai, irmãos queridos, que coisa triste. E imaginar que esta onda avassaladora, que não distingue mais as coisas, está entrando para dentro da igreja. E uma das grandes bandeiras para este movimento no Brasil é um homem que se auto-intitula presbiteriano. Que coisa vergonhosa! Nós precisamos entender que Deus nos chamou para distinguirmos, nós temos uma habilidade espiritual para distinguirmos as coisas. Então, portanto, quando o homem assume o seu papel de homem, ele nunca o assume para amedrontar a sua esposa, os seus filhos. É fato, nós os homens somos mais fortes fisicamente, o nosso braço é mais pesado, mas nunca para ameaçar a nossa esposa. Precisamos entender, meus irmãos queridos, que as nossas esposas precisam se sentir extremamente seguras na nossa presença. Nós precisamos ser masculinos, sim. E hoje parece que os homens estão cada vez mais com medo desta ideia da masculinidade. Nós precisamos restaurar a masculinidade de acordo com Deus. Ah, como é bom ser mulher. Eu não sei, mas deve ser. Não é verdade? Eu não quero ser mulher, não quero. Mas eu fico feliz quando eu ouço de uma mulher. Ah, como é bom ser mulher. Deus a criou de uma forma especial, singular. E a sua feminilidade, a sua leveza, a sua doçura deve caracterizar a sua vida de tal forma que nós possamos compreender que a imagem e semelhança de Deus é vista de uma forma mais exuberante na correlação entre homem e mulher. Ah, que coisa maravilhosa este conceito da santidade, da separação, da pureza. A igreja do Senhor Jesus Cristo vive assim. A igreja do Senhor Jesus vive assim. Esta é uma igreja santa.
Este texto que vem logo a seguir, santos que vivem em Éfeso, segundo alguns dos mais importantes manuscritos, esta expressão que vivem em Éfeso não existe. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu a sua carta a Laodiceia. Talvez tenha sido esta. Você já ouviu falar na carta de Paulo a Laodiceia? Né? Mas você não vai ver a carta de Paulo a Laodiceia na Bíblia, não é mesmo? Porque provavelmente tenha sido esta carta era uma encíclica. Era uma circular apostólica. E ela chegou até nós. Graças a Deus, pelo ministério poderoso, o ministério apostólico, ela chegou até nós. Portanto, o que nos interessa é o fato de que esta carta, tendo chegado até nós, ela também nos modula. Santos e fiéis. E esta é a segunda característica da igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos fiéis, ou melhor, aqueles que exercitam a fé. O mundo não sabe exercitar a fé. O mundo só consegue se conectar, se ligar, se tiver provas. Se os olhos puderem ver, se o coração puder sentir. É por isso, meus irmãos, que o culto do mundo está sempre envolto das provas visíveis. O que não é propriamente uma característica da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não se fixa em características visíveis, palpáveis, concretas, a não ser as características palpáveis, visíveis e concretas da história, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo está constantemente dizendo que Cristo morreu. Algo histórico, tremendamente significativo, importante. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, você vai observar que o apóstolo Paulo apresenta provas incontestáveis de que Cristo morreu e ressuscitou. Todas as vezes que apresenta uma prova histórica, algo histórico, concreto, ao mesmo tempo apresenta a sua contrapartida teológica. Jesus morreu para a nossa salvação, ressuscitou para a nossa justificação. Irmãos queridos, preste bem atenção. A nossa fé não está baseada nas circunstâncias exteriores. Pelo contrário, muitas vezes as circunstâncias exteriores desmentem a nossa fé. Elas querem sufocar a nossa fé. Algumas vezes são contrárias à nossa fé. Os testemunhos dos milagres, meus irmãos, são testemunhos raros na vida da igreja. É claro que nós podemos multiplicar pseudos milagres e nos fixarmos em pseudos fatos. Mas a verdade, meus irmãos, que os milagres nas Escrituras não são constantes. Quando nós afirmamos que Deus é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre, não significa que Deus é repetitivo. Os milagres que Deus fez ontem não significa que Ele tem que obrigatoriamente fazer hoje. Leia as Escrituras e você vai observar que os momentos dos milagres são concentrados em alguns pontos da história da redenção. Por essa razão, queridos, os milagres não são o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é outro. Nós colocamos a nossa fé na palavra verdadeira, porque Deus falou e não pode mentir. E é nesta palavra que nós colocamos a nossa fé. Deus não pode mentir. E quando a sua esposa morre de câncer, e quando seu pai está doente,
E quando seu pai e a sua mãe se separam, pode ter certeza absoluta, ainda assim, quando tudo parece caótico, ainda assim, Deus continua no trono, Ele governa. Meus irmãos, nós temos um dilema tremendo. Alguma coisa que traz uma conturbação muito grande para a nossa alma cristã. Sabe qual é? É o fato de que muitas vezes, quando nós falamos que Deus é soberano, nós não vemos a soberania de Deus no mundo. Nós temos muito mais a experiência da ausência de Deus do que da presença de Deus. Há um dilema na nossa vida, como havia no coração de Castro Alves, quando escreveu uma das suas poesias. Onde estás, ó Deus, onde estás, que não respondes? Quando ele viu os navios negreiros, a desumanização dos seres humanos só por causa da cor da pele. Onde estás, ó Deus, que não respondes? Em que terra tu te escondes, embuçado nos céus? Irmãos queridos, ainda que hajam milhões de navios negreiros, pode ter certeza, ainda que os nossos olhos vejam esta realidade, pode ter certeza, Deus continua soberano, governando sobre todas as coisas. Quando você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5, você vê o caos. Mas quando Isaías chega no capítulo de número 6, a primeira realidade que ele observa, eu vi o Senhor. Ele não está destronado. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos queridos, não coloque a sua fé naquilo que você vê. Coloque a sua fé naquilo que você crê. E aquilo que você crê tem que estar fundamentado nas Sagradas Escrituras, porque a palavra do Senhor não mente, não mente. Pouco tempo atrás chegou uma senhora no gabinete pastoral e ela recentemente perdeu uma netinha, porque filha de um missionário médico trabalhando entre os índios, esta sua netinha entrou no gabinete médico de seu pai, uma menininha pequenininha, e viu ali algumas pílulas coloridas, e ela ficou encantada com aquelas pílulas. Foi lá naquela vasilha de pílulas e comeu várias delas. O pai, quando viu aquilo, fez tudo o que ele podia como um médico, mas a filhinha morreu. Ela veio ao gabinete pastoral. Assim, pastor, eu quando me lembro desta circunstância, pastor, eu fecho os meus olhos para esta realidade que me atinge tão fortemente. E eu abro os meus olhos para saber que Deus ainda ama o meu filho missionário. Que Deus ainda ama a minha nora. Que Deus ama a minha família. Eu muitas vezes não entendo, mas eu sei. Eu sei. Irmãos queridos, eu não quero ofender absolutamente ninguém. Vim aqui com o meu coração tão desejoso de ser usado por Deus, talvez apresentando um outro aspecto, um outro ângulo verdadeiro. Eu creio que Deus faz milagres, é verdade. Mas muitas vezes, meus irmãos, é o milagre só que é apresentado publicamente. Mas, meus irmãos, Deus age também na morte dos nossos filhos. Deus age também na nossa dor. Deus está conosco. Ainda que você esteja sentindo que Deus parece estar tão longe, Deus está conosco. Nós fomos chamados a viver pela fé, pela fé.
Foi sepultar uma criança há pouco tempo atrás. Quando terminamos o ofício fúnebre, voltamos para a casa dos pais, uma jovem mãe ainda, com o pai jovem ainda, morando numa das favelas em Belo Horizonte. Chegamos lá na casa, naquele casebre, é simples o casebre, mas limpinho, tudo organizadinho. Gente pobre, porém decente. Entramos lá e no quarto ainda estavam os móveis da criança, que acabara de falecer. Eu e o pai. Desmontamos os móveis, colocamos atrás do guarda-roupa para não dar uma visão assim, os olhos enxergarem, não é verdade? Dias depois, esta senhora veio ao gabinete pastoral e disse: pastor, eu sei que se não fosse a graça de Deus, eu não teria resistido de tanta dor. Mas no meio da dor, pastor, eu senti lá no meu coração a graça de Deus sendo derramada na minha vida, para que eu pudesse suportar tudo isto. Pastor, eu sei que Deus existe. Eu tenho tido, meus irmãos, experiências e mais experiências no gabinete pastoral. Eu estou falando a muitos pastores aqui, e vocês, meus colegas, também têm tido estas experiências. Pessoas que vêm ao gabinete pastoral e vão dizer algumas coisas para nós, e eu fico, quando as pessoas abrem a boca e começam a dizer, eu fico assim: o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E a pessoa, enquanto fala, e eu peço, então, naqueles instantes: ó Deus, tem misericórdia de mim, usa a minha boca. E quando eu abro a minha boca, eu sei que o Espírito Santo de Deus existe. Eu sei. Para consolar os corações que não viram o milagre. Para consolar os corações enlutados. E esta é a realidade da maioria das vezes nas nossas igrejas, não é mesmo, irmãos? Mas Deus é o Deus do órfão, Deus é o Deus da viúva, Deus tem propósitos com o sofrimento. Portanto, meus irmãos, se Deus é por nós, até mesmo no meio dos sofrimentos, então, quem será contra nós? Nós vivemos, meus irmãos, não pela vista, não pelas experiências visíveis, exteriores, nem mesmo pelas nossas emoções. Portanto, não programe a sua igreja para ser um ambiente de emoções. Programe a sua igreja para ser um ambiente da verdade. Porque quando a proclamação da verdade é, na verdade, anunciada, quando a palavra de Deus é anunciada, pode ter certeza, emoções profundas invadem o nosso coração, de sabermos que mesmo que os nossos olhos não veem, nós temos a certeza plena de que Deus governa este mundo. E Ele governa este mundo para o nosso próprio bem, para a nossa glória. Nós haveremos também de participar desta glória, que é a glória da Trindade. Santos, fiéis. Aí o apóstolo Paulo nos introduz a uma das doutrinas mais intrincadas. E eu gostaria tanto de poder entender esta doutrina. Se você souber melhor esta doutrina, por favor, me aborde ali à porta e me ensine sobre esta doutrina. É a doutrina da união mística com Cristo. Santos, fiéis em Cristo. Eu não entendo o que significa isto. Eu sei o que é, mas eu não entendo o seu completo significado. As Escrituras nos dizem que Jesus está em nós. Ele habita em nós. E que nós habitamos em Cristo. Eu não sei o que significa tudo isto. Mas eu sei que isto é verdade. E, irmãos queridos, aqui está a única forma que Deus nos dá para podermos nos achegar a Ele. Tornou-se possível a nossa vida cristã, porque nós somos contados em Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode se aproximar de Deus, a não ser através de Jesus. E aqueles que um dia foram resgatados,
trazidos das trevas, aqueles que foram redivivos, conforme nós vimos hoje pela manhã, na palavra tão poderosa e abençoadora, aquelas pessoas puderam dizer, sim, ó Senhor, toma minha vida, porque um dia, quando fizemos isto, nós estávamos, antes de dizer sim, nós estávamos encontrados em Cristo. A única coisa que Deus aceita de nós é aquilo que Deus dá para nós. Não venha com o seu culto da criatividade, das suas mãos cheias, para trazer para a celebração. Deus rejeita. Deus não aceita. Ah, vamos fazer uma coisa diferente hoje aqui. Deus não aceita. O único culto que Deus aceita é aquele que antes Ele nos dá para podermos devolver a Ele. Você se lembra? Quando o salmista pergunta assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Você se lembra? Aí o salmista responde assim, tomarei. Que darei? Não darei nada. Eu tomarei. Não há nada a oferecer. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Me dê para que eu possa restituir. Lá no livro das Crônicas nós encontramos esta mesma realidade. Das tuas mãos, tu damos. A única coisa que Deus aceita no nosso culto, a única coisa que Deus aceita na nossa vida, é aquilo que Ele nos deu. E aquilo que Ele nos deu é Cristo. É Cristo o nosso culto. É Cristo que nós oferecemos a Deus. E chega diante de Deus como aroma suave. Todas as vezes que nós apresentamos a Cristo, a Deus, Deus novamente se refere ao seu Filho dizendo, eis meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer, alegria. Ah, meus irmãos, eu fico pensando se Deus tem prazer nos nossos cultos. O Senhor Jesus Cristo tem que cantar no nosso meio. Se Ele não cantar no nosso meio, os nossos cânticos são vãos, vazios, inúteis. É um barulho. Não há harmonia aos ouvidos de Deus, a cacofonia. Mas quando o nosso cântico é Cristo, preste bem atenção, é por isso que eu estou sempre me dirigindo aos jovens lá da nossa igreja. O que vocês cantam? O que vocês cantam? Vocês estão cantando um novo cântico. É Cristo o cântico de vocês. Na carta aos Hebreus, nos é dito que o Senhor Jesus Cristo louva o seu Pai no meio da congregação. Vocês já imaginaram isso? Jesus Cristo presente aqui conosco, louvando no meio da congregação. Eu vejo alguns cânticos que os jovens estão compondo nos nossos dias. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. São textos das Escrituras que afloram o louvor de Deus. Jovens, você que é compositor, pegue a sua Bíblia e componha cânticos de louvor com o texto das Escrituras, porque Deus aceita. A nossa oração, por exemplo. Sabe qual é a oração que Deus aceita? É aquela oração que é em Cristo. Você já percebeu como é que você termina a sua oração? Ele termina a oração dizendo assim, em nome de Jesus, amém. Não é mesmo? Tem muita gente que pensa que em nome de Jesus é uma espécie assim de câmbio final, desligo. Em nome de Jesus, meus irmãos, significa que Jesus orou na minha boca. É a oração de Jesus na minha boca. Portanto, queridos, nós precisamos saber como Jesus oraria. Porque Deus só responde às orações segundo a sua vontade.
Deus não responde às nossas orações porque são lindos discursos poéticos. Não! Deus responde às nossas orações quando Jesus ora esta oração na nossa boca. Eu tenho desafiado, muitas vezes, os jovens da nossa igreja, fazemos dos textos bíblicos, textos transformados em oração. Uma disciplina da oração. Porque quantas vezes nós oramos e temos uma atitude totalmente egocêntrica. Atitudes totalmente personalistas nas nossas orações. Nós não estamos nos importando propriamente, irmãos, com a glória de Deus, o seu reino, a sua vontade. Há algo que está invadindo as nossas igrejas, que é o individualismo. Você já percebeu também a doutrina da justificação pela fé? Sabe que não há um justo, nenhum sequer. Deus não aceita você porque você fez um ato de justiça, porque agora a sua fé é alguma coisa importante. Irmãos queridos, fé não é nada. A nossa fé não tem a menor importância. Você pode ter uma grande fé num barco furado. Mas se você tiver uma fé pequenininha, num transatlântico, portanto, meus irmãos, o que importa não é o tamanho da nossa fé, mas aonde colocamos a nossa fé. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos acabar com esta mania que está invadindo a nossa igreja, da fé na fé. A nossa fé não é na fé. A nossa fé é em Cristo. Lembre-se, queridos, preste bem atenção. Algo maravilhoso aconteceu quando Agostinho, quando Lutero, quando Calvino, lendo o texto das Escrituras, especialmente o texto de Paulo, lendo os textos dos Salmos, entenderam que o justo viverá pela fé. E a nossa justiça não é a nossa justiça pessoal. Você não é justo. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Esta é uma descrição a respeito da nossa natureza corrompida. É uma descrição a respeito da nossa própria natureza. Deus é justo, irmãos. Deus não aceita nada mais, nada menos do que excelência. 100%. Se você comete um único pecado, você é réu de todos os mandamentos da lei de Deus. Portanto, não há um justo, nenhum sequer. Nós sabemos disto. Nós sabemos disto muitas vezes, meus irmãos, de ouvir falar, mas nós não introjetamos isto na nossa vida, para saber a grandeza da graça de Deus. Irmãos, Deus é justo, e Ele certamente não pode justificar o injusto. Não seria justo. Mas Deus nos justifica, preste bem atenção, não pela nossa justiça, mas pela justiça de um outro alguém. É aquilo que Lutero chamou de justiça alien, extra nós. Quando ele coloca nesta frase latina tão preciosa, simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Deus, na verdade, não infunde justiça em você. Deus não o faz justo. Deus o declara justo. A justiça está fora de você. Ah, que coisa maravilhosa. Porque, na verdade, Deus não coloca perfume
também quem precisa de banho. Na verdade, meus irmãos, a nossa justiça é a justiça de um outro alguém. Pode ter certeza, Deus aceita você na sua presença. Não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça perfeita de Jesus. Santos, fiéis em Cristo. Para estes, e só para estes, o segundo versículo. Graça, caris. Alguém me perguntou, pastor, o que é graça? Tem aquela definição clássica, na verdade, a gente diz favor imerecido. Mas nós sabemos também que a graça é a graça eficaz. E nós entendemos que esta graça é a sola gratia. É a graça de Deus que de uma forma eficaz age, transforma, muda a nossa vontade, suplanta a nossa vontade. Ah, graça bendita. Pode ter certeza de uma coisa. Depois que Adão pecou, nunca mais Deus testou os homens. Na queda, os homens não são testados mais. Os homens estão reprovados. Não tem segunda época. A partir deste instante, Deus não nos trata mais segundo provas, mas segundo a sua graça. Bendita graça. Mas a graça de Deus é uma graça que estabelece critérios maravilhosos, porque Deus, na verdade, não faz vistas grossas. Ele estabeleceu a sua graça, estabelecendo também aquilo que significa o completar da sua justiça. Deus é justo e ao mesmo tempo é justificador, sem ser esquizofrênico. Paulo está muito cioso quanto ao caráter de Deus. O caráter de Deus é impoluto. Ele não abre mão. Ele permanece justo. Mas ele nos trata agora, não a nós, mas tratou o seu Filho, Jesus Cristo, em nosso lugar, derramando sobre ele a sua ira, de tal forma que ele derramasse sobre nós a sua graça. Mas graça também significa uma outra coisa maravilhosa. Graça significa beleza em movimento. Beleza em movimento. Você já conversou com aquela menina? Linda, linda, linda. 5 minutos depois ela é feia. Mas você já conversou com aquela menina que não é tão bonita assim? 5 minutos depois ela é linda? Por causa da graciosidade. Não é verdade? Graciosidade. Graciosidade, meus irmãos, é isto. Esta graça é beleza em movimento. Nós somos beleza em movimento. E a nossa oração é aquela oração que nós cantávamos. Você se lembra? Quando eu ainda tinha cabelo preto e tinha cabelo ainda, nós cantávamos nas nossas igrejas. A gente dizia assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você se lembra, conforme o apóstolo Paulo declara, que a glória de Deus que foi colocada na face de Moisés, e que era uma glória desvanecente, agora esta glória já não é mais desvanecente, porque foi colocada na face de Cristo. E agora a glória de Deus que está na face de Cristo foi colocada nos nossos corações. Nós somos a beleza de Jesus. É verdade, irmãos queridos. É verdade. Eu tenho vivido com pessoas que são encantadoras. Eu, na verdade, fico boquiaberto pela santidade destas pessoas.
pessoas. Que bem essas pessoas me fazem. Existem presbíteros na minha igreja que eu digo são 1000 vezes mais crentes do que eu. Como é bom estar perto deles. De vez em quando eu recebo um abraço de uma velhinha lá na porta da minha igreja. E ela me beija e diz assim, pastor, como é bom ouvir o senhor. E eu digo, irmã querida, de fato, como é bom ter a senhora perto de mim. A senhora é um referencial para a minha vida. Graça, beleza em movimento e paz. Eirene, harmonia completa da vida. Não há mais desarmonia. Nós, na verdade, entendemos o propósito de Deus. E tudo se encaixou nesta cosmovisão. Antes nós líamos o mundo e a realidade pelo avesso. Agora nós lemos pelo lado correto. Antes nós víamos a realidade no seu ponto particular. Mas agora nós vemos na grande angular. E tudo faz sentido. Paz, 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 quão doce paz. Vivemos num mundo que não é o caos, vivemos num mundo que é o cosmos. E aí, irmãs queridas, é que vem a palavra cosmético. Cosmético. Cosmético é quando as mulheres vão para a frente do espelho e tentam transformar o caos em cosmos. Algumas não conseguem. Não é verdade? Mas o fato é o seguinte, que o que está sendo feito na nossa vida é o caos sendo transformado em cosmos, coerência, sentido. O mundo faz sentido. O mundo faz sentido. Estamos enclausurados no amor de Deus. O amor de Deus o Pai, para Deus o Filho e para Deus o Espírito Santo. Nós somos parte deste amor. É claro, irmãos, que a igreja que vemos é feia, não é não? É feia, não é não? Aquela igreja que está... É claro, isso acontece na minha, na sua não acontece. Aquela igreja assim, você vai lá, os presbíteros brigam entre si e tal, querem puxar o tapete do pastor e tal, aquela coisa toda. Aquela irmã que é fofoqueira. Não, isso não acontece na sua não, gente. Isso aí acontece lá na minha. A igreja é feia, né? Tem uns negócios feios, não tem? Tudo aqui é bonito, sabe por quê? Porque a gente não se conhece. Não, tudo jóia e tal. Mas vai viver. Né? A igreja é como a arca. A arca de Noé, cheia de bicho. Não, cheira mal. Mas eu quero ficar lá dentro. Não quero ficar fora não. Lá dentro eu estou vivo. Eu estou aguardando o dia da redenção. Mas a igreja ao mesmo tempo é maravilhosa, não? Tem alguma coisa melhor na face da terra do que a igreja? Tem não. Olha, palavra de honra. Se eu pudesse escolher 1000 vezes, eu queria ser pastor. A melhor coisa do mundo. Só faço o que eu quero. Chega no final do mês e ainda ganho. Como é bom ser parte da igreja, não é não? Essa contradição, não é mesmo? Essa coisa paradoxal. Isso me faz lembrar de uma visita que eu fiz. Eu fui convidado para participar dos 350 anos da Assembleia de Westminster. Não, eu estou suando, vai continuar suando mesmo. Obrigado, querido. Eu fui convidado para participar dos 350 anos da Assembleia de Westminster. Lá na Abadia de Westminster. Já pensou? Eu fiquei tão ansioso com o convite que eu decidi comprar minha passagem para uma semana antes. Quando cheguei em Londres,
Não, eu não tive dúvida. Saí do hotel correndo, da onde eu estava hospedado, peguei o metrô, fui para o centro de Londres, perto do parlamento inglês, atravessei aquelas ruas ali de frente ao parlamento inglês, entrei à minha direita e logo ali na esquina estava a abadia de Westminster, que eu tinha ouvido falar sobre ela. Aquela igreja maravilhosa, aquele templo suntuoso, coisa linda, maravilhosa. Quando eu cheguei lá, que decepção. Tudo feio. A igreja toda envolta de andaimes. Havia lona preta pelos jardins, tudo cheio de fuligem, de tinta. Entrei na nave do templo, os bancos todos assim desarrumados, feio, feio, feio. E eu pensei na igreja de Jesus. Fui para casa decepcionado. Uma semana depois começou, de fato, as celebrações dos 350 anos da Assembleia de Westminster. Aí eu voltei. Quando eu cheguei, uau! Que coisa linda! Os andaimes tinham sido retirados. As luzes iluminavam as torres que apontavam para os céus. Eu vi a exuberância daquela igreja, onde se casam príncipes e princesas, rainhas e reis. Os jardins simetricamente cortados, com cores que combinavam. Que lindo! Quando eu entrei na nave do templo, eu me assentei estupefato diante daquele templo maravilhoso. O órgão de tubos logo começou a tocar, e quando tocou, tchan, encheu a igreja. Não, esse tecladinho aqui, coitado, aquele órgão maravilhoso. De repente, logo a seguir, entrou o coral de meninos e homens, e eles entraram pela nave principal, pelo corredor principal, cantando lindo, maravilhoso. Eu ouvi um dos sermões mais lindos que eu já ouvi em toda a minha vida. E eu pensei na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é este paradoxo. É feia sim. Mas nós estamos, meus irmãos, na verdade, no salão de beleza. O Senhor haverá de apresentar a Ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. E aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la. E quando chegar o dia do Senhor, e ouvir a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, então aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, os seus corpos serão revestidos de glória e de poder. Nós, os que estivermos vivos, nós morreremos e ressuscitaremos imediatamente, porque o que é mortal não pode herdar a imortalidade, o que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Então nós nos ajuntaremos num grande e maravilhoso grupo de pessoas, de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações, e haveremos de dar as boas-vindas ao Cordeiro, o nosso noivo, ó noivo bendito. E a igreja então ataviada, adornada como noiva, na sua plena exuberância, haverá de estar numa boda que não termina nunca. Então estaremos para sempre com o Senhor, enclausurados neste amor de Deus o Pai para com o seu Filho, de Deus o Filho para com o Espírito Santo, e de Deus o Espírito e o Pai e o Filho, uns para com os outros, e nós estaremos no centro deste amor.
Se você tiver a coragem de chegar diante de Jesus naquele dia e perguntar assim: Senhor Jesus, qual é a tua obra mais magnificente, mais majestosa? Ele não apontará para o universo com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas na Via Láctea, com mais ainda na galáxia de Andrômeda, e imaginar que existem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias maiores do que a nossa galáxia. Ele não apontará para o universo, obra das suas mãos. Se nós tivermos a coragem de perguntar: ó Deus, ó Senhor Jesus, qual é a tua obra mais magnificente? Ele haverá de apontar para a sua noiva amada, que somos nós. Ah, irmãos queridos, que obra bendita na qual Deus nos colocou, não é verdade? Bem-sucedida. Este Deus maravilhoso que tudo faz como lhe agrada. Deus não está frustrado. Ele se agrada. E nós somos parte disto. Pode ter certeza de uma coisa: a igreja do Senhor Jesus Cristo haverá de, no meio de todas as igrejas falsas, haverá de ser a coroa desta obra maravilhosa que foi começada antes da fundação do mundo. Vamos curvar a nossa fronte. Ó Deus, a Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor, aqui e em todo lugar, na igreja e em todos os séculos, no nome de Jesus. Amém.